Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, cara. Se inscreva, ative o sino e compartilhe aqui nossos vídeos com os seus amigos. Nesta quarta-feira aqui, dia 12 de junho de 2024, estamos trazendo aqui para vocês as últimas novidades do Mengão, que amanhã, na quinta-feira, entrará em campo aí no estádio do Maracanã, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, o retorno aí do Brasileirão. O Vene é um cara super bem informado e dificilmente ele erra uma escalação. Apesar, lembra que teve um patrocinador do Flamengo que resolveu pagar pela prioridade de anunciar primeiro a escalação e que não ia vazar mais nada? Esse cara não sabe como é que funciona a cobertura de clube, né, amigo? Clube é que nem um queijo suíço. Tem de toda a possibilidade de informação, entendeu? Do roupeiro ao dirigente. Todo mundo pode chegar em determinado momento e vazar alguma coisa. Então, vamos lá. A escalação que o Vene bota. Ele passa Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Isso aí não tem dúvida. É a melhor solução diante do quadro que nós ficamos. O Vinha na seleção uruguaia, o Ayrton Lucas machucado. E o Flamengo não tem nem sequer um lateral esquerdo de ofício da base treinando nos profissionais. Ele bota o Carbone, às vezes, que é um zagueiro central. Menino que até jogou naquele primeiro amistoso lá em Miami, lembra? O Flamengo também jogou com o Carbone, lateral esquerdo. Não me lembro qual era o impedimento do Vinha e do Ayrton Lucas na época, mas foi o Carbone que jogou o primeiro jogo. Mas não é lateral esquerdo, ele é zagueiro central. Então, já que vai improvisar, é melhor improvisar com um zagueiro da categoria do Léo Pereira. Léo Pereira é um excelente zagueiro, é canhoto e, claro, está acostumadíssimo a fazer as coberturas ali pela lateral esquerda. Então, acho que não tem problema nenhum essa entrada do Léo Pereira na lateral esquerda. Importante ressaltar que isso não significa que o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros. O desenho tático que o Tite vai estar fazendo é de 4 zagueiros. É 4 zagueiros, e aí vamos ver agora 4 jogadores no meio-campo. Que essa é, para mim, a segunda boa notícia. Olha o meio-campo como seria. Igor Jesus. Não. Está faltando o Léo Ortiz aqui. Não. Essa escalação não foi a que o Vene botou, não. O Vene, eu assisti ao vídeo do Vene. O Vene dá a seguinte escalação. No meio-campo, a partir do meio-campo. Léo Ortiz, Igor Jesus, Lohan e Gerson. Luiz Araújo fora. Luiz Araújo fora. Vi esse vídeo recente do Lohan, inclusive, ele mesmo se surpreendendo durante o vídeo, dizendo: acabei de receber essa informação assim. Fazia o Everton Ribeiro lá em 2019, ou seja um quarto homem de meio campo caindo pela direita, e não como ponta direita, é, na minha opinião, a melhor opção possível. Agora, eu acho que tem que haver uma inversão aí. O Léo Ortiz devia ser o papel do De La Cruz. E o Igor Jesus o primeiro volante. Porque o Igor Jesus, de segundo volante, vamos lembrar, nas vezes em que entrou, contra o Milionários, lá em Alcampim, e depois um outro jogo que eu não me lembro bem, ele não foi bem. A ponto de ter sido substituído pelo Tite no primeiro tempo, antes do intervalo. Lembram disso? Saiu chorando, foi para o banco chorando. E aí, depois do jogo, na coletiva, o Tite fez aquela velha demagogia: a culpa foi minha, eu o escalei no lugar que não é o preferido dele. Bom, o fato é que o Igor Jesus, a melhor posição para ele é de primeiro volante. Então, se ele vai improvisar o Léo Ortiz no meio-campo, é melhor que ele improvise o Léo Ortiz como segundo volante e deixe o Igor como primeiro. Você pode dizer, mas um zagueiro. O Léo Ortiz é um zagueiro, é um jogador de extrema habilidade com os pés, sabe passar, sabe iniciar muito bem a jogada. Então, na minha cabeça, faz muito mais sentido Igor Jesus, Léo Ortiz, Lohan e Gerson mais caído pela direita. Essa é a escalação que eu vi o Vene dar no vídeo. E, na frente, claro, Pedro e Cebolinha. Essa é uma escalação que, se o Lohan jogar bem, vocês veem que eu bato sempre nessa tecla. Para esse time andar, o Lohan tem que jogar bem. E eu acho que ele tem todas as condições de jogar bem. Ele vai estar jogando na posição dele,
numa formação que ele já jogou e que foi muito bem contra o Corinthians, e que vai ser, muito provavelmente, a formação de toda a Copa América. Pode mudar ali se o Alan voltar. Quando o Alan voltar, provavelmente, se o Léo Ortiz não tiver ido tão bem na improvisado, ele entra no meio-campo no lugar do Léo Ortiz. Ou se o Léo Ortiz... Ontem encontrei uma menina lá na Rede Economia dizendo que ela e o marido não vão mais pro Plim. Olha que maravilha, um beijo pra ela. Ela fica aqui com a gente desde o início, tá? Você que tá chegando do Plim, boa. É isso. Esse é o movimento que tá crescendo, Fernanda. Tá, né? Recebi no WhatsApp aqui. Ah, é? Negócio de Plim. É um trabalho de formiguinha. Exatamente. Formiguinha. É isso. Ô, Veri, falar em formiguinha, vai ser esse o trabalho do Tite com o Flamengo, com tantos desfalques. A gente até fica meio repetitivo, mas é isso que eu acho hoje a maior preocupação do Flamengo, eu diria até para a temporada, porque um pedaço tão grande do Campeonato Brasileiro, em que você tem um time que às vezes que não é o seu time, vamos dizer, de ponta, é sempre uma preocupação para o torcedor, né, Vene? Estamos falando de 9 rodadas de uma competição 9 extremamente rodadas, rodada. né? Então, assim, uma competição importante, durante 9 rodadas, você não ter pelo menos... Um terço, não. Um quarto. 27 pontos. É isso. Coloca assim. Para pensar que são 27 pontos em disputa. Se você ganha um brasileiro com 70... Pois é. Então, a gente está falando Caramba. de um momento que vai ser crucial, não só para o Flamengo, mas para outros clubes também que estão perdendo jogadores importantes. Mas já falei aqui, não vou se repetir, o Flamengo é o maior prejudicado, sem sombra de dúvidas. Dito isso, o debate é o seguinte: o que o Tite pretende fazer durante esse período? Manter o esquema que estava dando certo nas últimas 5 rodadas ou fazer mudanças no estilo de jogo? Por exemplo, trazendo o Gerson para segundo volante, aí você bota um ponta aberto, que é o caso do Luiz Araújo. Ou você mantém o Gerson ali como meia pela direita e bota mais um volante, que esse volante seria um volante improvisado. Léo Ortiz, pelo menos foi assim que ele esboçou na atividade de ontem. E a confirmação vai ser na atividade dessa quarta-feira, no período da tarde. Então, o time que ele esboçou ontem tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. E aí, na minha opinião, tá certo botar Sim. o Léo Pereira ali. Aí Léo Ortiz jogando improvisado de volante, função que ele já fez algumas vezes no Red Bull Bragantino, ao lado do Igor Jesus. Lohan, na vaga do Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Você mencionou muito bem. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Ortiz ali. Não. Ele tem qualidade, ele tem uma boa saída de bola. A questão é, quem vai jogar ao lado dele é o Igor Jesus, um jogador muito mais defensivo. Quando era o De La Cruz, o Alan, Pulgar, o próprio Igor Jesus, tudo bem, porque o De La Cruz consegue fazer a função box-to-box, que o Pedrosa gosta tanto de mencionar. Mas o Igor Jesus ele não vai conseguir fazer isso. E nem o Léo Ortiz. Então, querendo ou não, o estilo de jogo até muda um pouco, mas o esquema tático, eu acho que ele quer manter o esquema que deu certo nos últimos 5 jogos. Eu não sei se... Enfim, Fernanda, tenho uma opinião que hoje a gente não precisa engessar nada no futebol, né? Ele é altamente moldável. E se a gente pensar na diferença entre um jogador versátil e um jogador improvisado, há um abismo entre essas duas palavras no futebol. Ah, você faz uma leitura de que o Léo Ortiz, ele é versátil e ele faz esse primeiro volante? Show, vambora. E isso o treinador vai saber responder. Agora, ele tá improvisado, aí eu acho, vocês sabem que eu odeio improvisação no futebol, vocês já sabem disso. Eu acho que eu preferiria mudar talvez um pouquinho, um detalhe ou outro do seu esquema tático, para você acomodar peças que às vezes têm muita qualidade numa posição e metade de sua qualidade em outra. Eu penso assim, se eu tenho o melhor seu sendo comentarista e do Vene também, e eu preciso de um repórter e você não vai bem como repórter, não é o caso, mas eu estou dando um exemplo, e eu posso fazer um programa só com 2 comentaristas, ou eu pegar o Vene e botar ele de repórter, eu prefiro deixar vocês 2 de comentarista. Entende? Eu acho que mudar um pouco a tática não vai ferir se você entende que você vai tirar o melhor, extrair o melhor das peças que você tem à disposição, ô Pedrosa. Eu Você acho concorda? que esse é o grande dilema de todos os treinadores, É Fernanda. verdade. É você abrir mão do seu esquema tático, que você entende que aquela repetição nos treinamentos, ela faz sentido, e para você se adaptar aos atletas. No caso do Léo Ortiz, especificamente, ele vai jogar de primeiro volante. A gente lembra de um gol do Léo Ortiz contra o Corinthians, que ele estava com a camisa do Red Bull Bragantino, que ele sai driblando o time inteiro.
Então, qualidade técnica para poder desempenhar a função, eu acredito que o Léo Ortiz tenha. Ele consegue jogar com as duas pernas, ele é um cara que tem muita essa coisa da cabeça em pé para poder sair jogando, só que você jogar de zagueiro e jogar de volante é diferente. Quando você joga de primeiro volante, você joga de costas. Quando você joga de zagueiro, você joga de frente para o lance, né? De frente para a jogada. Então, são coisas completamente diferentes. Inclusive, a gente viu o Davi Luiz sendo improvisado aí no ano passado e foi um desastre. Então, assim, e o Davi Luiz é um cara que tem técnica para isso. Então, assim, na minha visão, quem vai responder essa pergunta pra gente é o próprio Léo Ortiz. Jogando, tendo a oportunidade de fazer a função que ele tem que fazer, pra gente poder entender se realmente ele tá adaptado àquilo ou o Tite está improvisando. Mas no caso do Gerson, que a gente já entendeu. Junho de 2027, ou seja, mais 3 anos de vínculo, teria que ver como é que o Flamengo iria contratar esse jogador. Obviamente que para contratar esse jogador a proposta tem que ser muito alta. Na ocasião, o Flamengo tentou o Claudinho e o Wendel ao mesmo tempo, que é um outro volante que sempre, enfim, é um nome especulado no Flamengo, mas dessa vez, até onde eu sei, o Flamengo não tem o desejo de contratar o Wendel, mas o Claudinho é um nome que agrada sim muito e a qualquer momento o Flamengo pode tentar novamente a chegada desse jogador. Eu vou dar minha opinião. O Claudinho é um nome que me agrada muito, eu gosto bastante do futebol do Claudinho, eu acho que ele ia agregar demais ao time do Flamengo. E você? O que você acha? Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação. Isso aí, pessoal, a gente vê aí o Zenit aceitou aí vender Claudinho para o Flamengo com a condição, um grande sonho do Flamengo, né? Desde 2021 o Flamengo tenta aí essa contratação do meio atacante aí, se destacou aí pelo Red Bull Bragantino e agora está jogando no Zenit na Rússia, né? O meio atacante sempre teve o interesse do mais querido. O Flamengo já tentou algumas vezes nos últimos anos, mas o negócio não acabou acontecendo. Na ocasião, a situação emperrou aí pelo Zenit, haja vista que o atleta já tinha aceitado aí a oferta rubro-negra. Desta vez o jogador foi oferecido ao mais querido ao Flamengo. Essa informação foi dada aí pelo jornalista Ivnei Casagrande, do setorista do Flamengo, e que sempre tem boas apurações sobre o clube. O craque tem contrato aí com a equipe da Rússia até junho de 2024, mas deve sair bem antes e deseja retornar ao futebol brasileiro. E desta vez o Rennes realmente aí tem interesse aí em negociar o atleta. Então seria aí um reforço tão sonhado e aguardado, podemos dizer, no Flamengo, né? Há muito tempo aí o Flamengo tem esse sonho de consumo aí. O meio atacante Claudinho aí chegaria como um nome de peso desde o final de 2021 aí para mais de 2 anos. O Flamengo tem interesse nesse atleta, interesse público aí. A gente sabe que no ano passado ele estava totalmente acertado aí entre ele e o Flamengo, mas por última hora aí o Zenit aí emperrou aí a contratação aí, a negociação e não fechou, né?